Conselho Municipal de Defesa das Crianças e dos Adolescentes, o senhor Matheus Russo, ele que vai reforçar o compromisso do CMDCA na garantia dos direitos da primeira infância e a atuação, né, do órgão, como está sendo ao longo dessa pandemia, principalmente diante de um cenário que a gente começa muito mais, né, a entender que é maior do que se possa imaginar. A gente vê a nossa comunidade, a gente vê ao nosso redor, mas é muito mais. Por favor, Matheus, muito obrigada pela sua presença, por estar aqui conosco participando desse evento. Fique à vontade. Muito boa tarde a todos. Eu quero primeiro agradecer o convite de representar hoje o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente nesse evento que eu acompanhei desde o primeiro dia da sexta-feira passada, né, que começou, e tenho um contato direto com o pessoal da Sociedade Baiana de Pediatria, acompanhei a participação deles aqui, né, fabulosa, magnífica, e dizer que é uma honra estar aqui dividindo esse momento, essa tarde, com pessoas que eu sempre admirei muito, né, como o Vital está aqui com a gente, é uma pessoa que já é engajada há muitos anos aí nas questões do direito da criança e do adolescente, e para mim realmente é uma honra, eu me sinto muito feliz de estar aqui nesse momento. Eu trouxe algumas considerações, né, diante do que vamos abordar, que é o direito da criança na primeira infância, e vou começar mais ou menos por aqui. A primeira infância é a idade-chave para o desenvolvimento humano de uma forma geral. Nessa fase, há o desenvolvimento físico e psíquico-emocional da criança. Além disso, a criança pequena já é um sujeito de direitos, um sujeito que ainda não tem voz para brigar pelos seus direitos. A sociedade precisa estar atenta a esses direitos, para dar visibilidade a esta faixa etária que é tão sensível e tão vulnerável ao mesmo tempo. O marco legal da primeira infância precisa ser implementado, e, em primeiro momento, deve-se ser exaurida todas as possibilidades de divulgação desta lei, propagando-a em todos os ambientes que tenham a criança como protagonista ou não. A sociedade precisa se munir disso para ter esse controle social, para que não vire mais um papel letrado. Assim, como todos os direitos da criança, a saúde, a educação, o brincar é estruturante desse sujeito. O Estado deve prover espaços de brincar. A criança é produtora da sua cultura, pois a cultura é inata a ela. Trago uma ilustração da realidade que me pertence. Eu represento o Conselho Municipal nesse biênio 2020-2022, representando a instituição Hora da Criança, instituição fundada pelo professor Adroaldo Ribeiro Costa em 1943, que genialmente traduziu os direitos da criança e do adolescente no alicerce da Hora da Criança, que é um movimento educativo. Professor Adroaldo cuidadosamente escreveu textos e peças teatrais, entre vários gêneros, inaugurando o teatro infantil no Brasil em 1947, com a opereta Narizinho, teatro este feito por crianças, para crianças e adultos. Coisa até então inédita no mundo. E acredito que ainda hoje, em muitos lugares, onde a massificação da imbecilização da criança é vista de forma natural. Todos os seus escritos teatrais trazem uma linha de denúncia. Para a criança, protagonista sempre das suas ações, uma grande brincadeira. Para o adulto, uma mensagem bem direta, convidando-o para uma reflexão dos seus atos e da importância do seu compromisso para com a criança. No espetáculo Monetinho, Adroaldo traz a história de um reino onde rei e rainha são altamente ocupados com seus afazeres. E o príncipe, Monetinho, que tem 2 quartos cheios de brinquedos, não tem ninguém para brincar com ele. É a temática da criança órfã de pais vivos. Texto da década de 50, 1950, mas extremamente atual. Em 1957, Adroaldo, que já escrevera vários gêneros teatrais, traz a tragédia em Timide, após uma revelação feita pelo Departamento Nacional da Criança de que morriam 2.000 crianças por dia no Brasil naquele ano. Timide fala da mortalidade infantil e desenvolve-se em 2 planos. O primeiro é o quarto do menino Timide, que dorme sadio e acorda doente. O segundo é Vila Vida, onde as crianças brincam felizes em um domingo, mas que é invadido pelo exército de fadas, a fada doença, que enfrenta a fada saúde. Estabelece a cena do pânico.
cerca de 2 dezenas de crianças entram em cena a correr, a priori de forma desordenada, mas estavam todas ensaiadas e marcadas. E a cada badalada de um sino, cai uma criança. Para os pequenos, uma brincadeira de correr para cair, né? Como a gente até hoje brinca, eles brincam. Para eles, afirma Adroaldo, não havia consciência do segundo sentido da peça. Tudo não passava de uma grande brincadeira. E as crianças que estavam na plateia se encantavam com a brincadeira e o colorido. Então não havia, né, esse sentido, tanto a criança que estava encenando quanto a que estava na plateia, tudo era uma grande brincadeira. Mas para o adulto, um convite, agora, nesta peça, a refletir sobre o direito da criança à saúde. Já na revista Infância, que é um outro espetáculo, há um enaltecimento da cultura da brincadeira, do brinquedo responsável, das cantigas de roda, da importância da roda, das mãos dadas, da inexistência do protagonista, da igualdade entre todos, da roda girar, todos passarem pelas posições dos outros e retornarem ao seu lugar. Existe uma valorização educativa e artística da cultura do brinquedo e da infância. A criança que oportunamente vivencia esse universo de brincadeira, ludicidade, absorve tudo aquilo de forma prazerosa, sem conceitos teóricos, de forma lúdica e criativa. E certamente leva para a vida adulta, quando se pega, por exemplo, aqui, neste momento, dialogando com senhores e senhoras a respeito da importância dos direitos da criança na primeira infância. O compromisso do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Salvador para assegurar os direitos consolidados na primeira infância está diretamente ligado ao fortalecimento das entidades que trabalham com as crianças e adolescentes em Salvador e que integram este conselho. As entidades já apresentam nos seus planos de trabalho, que são entregados ao CMDCA no ato do registro ou renovação, objetivos e metas linkadas com os direitos básicos do público-alvo. E isto é acompanhado por uma câmara técnica assegurando o cumprimento do que foi apresentado. Cada entidade trabalha a sua expertise de forma orgânica, dentro do seu perfil de proposta que condiz com a comunidade a que ela pertence. O CMDCA, enquanto órgão fiscalizador, legitima a ação e encaminha o parecer. Além disso, o Conselho deve receber informações ou provocações para elaborar e deliberar a respeito de políticas públicas relacionadas ao tema, encaminhar deliberações que digam a respeito de recursos e suas fontes. Nessa situação em que vivemos, o CMDCA, considerando o decreto municipal, os decretos municipal e estadual relacionados ao enfrentamento de emergência de saúde pública por conta do coronavírus, resolveu publicar as resoluções 011 de 2020 e 012 de 2020 também, em 18 de março de 2020, a respeito das linhas de ações para este momento, das entidades que trabalham com criança e adolescente em Salvador. O pioneirismo e a responsabilidade do CMDCA durante a gestão do então ex-presidente Renildo Barbosa fez destas resoluções modelos em outros municípios da Bahia e estados do Brasil. Para o momento atual, aqui em Salvador, e por tantas fragilidades ao público que estamos lidando, existe uma parceria estabelecida com o Fórum em Defesa do Direito da Criança e do Adolescente de Salvador, o FOCAS, que desde o momento inicial da interrupção das atividades, desenvolvida pelas atividades que trabalham com crianças e adolescentes, por conta da pandemia, buscou a parceria com organizações como a Unicef, a UFBA, a parceria através de ações para arrecadar doações. Unicef, Colgate, Natura, BNDES, Lojas Americanas, recebendo essas doações e redistribuindo às entidades que fazem chegar até as suas comunidades, repassando assim as famílias dessas crianças e adolescentes. Cabe destacar o compromisso e a transparência do processo que está sendo feito, né, e da repercussão que aconteceu em Salvador com esta ação, que virou referência para a Unicef em esfera nacional. Finalizo, mais uma vez, desmitificando a criança denominada vetor nesta pandemia. Nunca será. Mais uma vez, digo, criança, em todas as nossas ações, é protagonista. Para elas, não podemos dizer amanhã. O seu nome é hoje. Para este momento, ainda finalizo uma letra de uma música do professor Adroaldo Ribeiro Costa, cantada no espetáculo infantil teatral Infância. A vida não tem fim. Renasce cada dia, num milagre da esperança, na alegria de um sorriso de criança. Seja, pois, esplendoroso assim, todo dia que amanhecer, e que nos traga a alegria de uma esperança sempre a renascer.